Olá, gente, estou eu aqui, Abasté aqui no canto, começando a aula para vocês sobre formação das monarquias nacionais. É basicamente continuação da aula passada, tá, galera? Inicialmente, a gente iria fazer a leitura do livro-texto, né? Mas eu vou fazer um resumo do que são as questões de gênero que modificaram-se aí ao longo do surgimento das monarquias nacionais. Então, pega aí sua apostila, tá? Pode abrir na página, se eu não me engano, 306, é isso mesmo. E vamos começar a nossa aula. Vamos lá, então. O que mudou em termos de questão de gênero? Bom, durante a Idade Média, existia uma prioridade da educação masculina, né? Como a Idade Média foi, de fato, uma espécie de imposição cultural e política do patriarcado, né? O que a gente vê nas figuras femininas é que elas ficavam muito à margem das figuras masculinas. Ou, entre outras palavras, essas mulheres, por mais que elas aprendessem, de fato, algumas artes nobres, né? Até relacionadas à guerra, elas nunca iam à guerra, muito menos também elas participavam das grandes decisões políticas, tá, galera? Então, de maneira geral, o que se valorizava numa mulher na Idade Média era ela ser religiosa, extremamente religiosa, né? Então, valorizava-se mais a mulher que entregava suas posses à igreja do que a mulher que usufruía dessas posses, né? Qual vai ser a nova configuração moderna? A nova configuração moderna vai chegar primeiro às mulheres das classes mais altas. Essas mulheres que eram nobres, elas passaram a poder estudar, elas passaram a poder, inclusive, debater e até ter papel de diplomacia política. O que seria esse papel de diplomacia política? Seria basicamente as mulheres decidirem ações políticas em grandes territórios ou em até dinastias, tá, galera? E quando eu digo isso, é no sentido que foram as mulheres que inventaram a ideia de que é necessário se negociar, mesmo que ele seja seu inimigo, é necessário se negociar com ele, porque pode ser que você e o seu inimigo tenham coisas em comum, tá, galera? Outra coisa importante, né? Os dogs estão doidos aqui. Outra coisa importante, galera, é pensar que, ao mesmo tempo que estava tendo a Guerra dos 100 Anos, que vai ser de 1337 e 1453, vai ter também, nesse meio tempo, que está tendo uma guerra entre França e Inglaterra pelo território de Flandres, que era uma cidade extremamente comercial da França e fértil, por isso que a Inglaterra está de olho nesse território. A gente vai ter guerras internas, né? Então, por exemplo, nos anos de 1348 a 1349, os jacaniers, né, que eram camponeses franceses com o advento aí da peste negra e das más colheitas, que se revoltaram e invadiram o castelo dos nobres em protesto. Da mesma maneira, a gente vai ter a revolta também do Volt, no caso, acho que é Volt Benjamin, posso confirmar isso? Não vai ter aqui, só vai ter no livro-texto de vocês. Mas foi uma revolta camponesa também na Inglaterra pelos mesmos intuitos, pelo direito à terra em comum, que é a terra comunal, que deixou de existir, né? Nos arroteamentos lá da Idade Média, no momento que eles começam a ampliar o espaço do feudo para poder se produzir mais, as terras em comum, que eram terras que eram divididas por todos em igual, passaram a pertencer ao nobre. E aí isso vai gerar um grande conflito. Outro fator importante é que muitos camponeses foram para a guerra, né? Foram para as guerras. E aí acabou gerando um esvaziamento, tanto no sentido de pessoas que foram para cidades, quanto pessoas que foram para a guerra. E os camponeses começaram a ter que fazer trabalho de 4, 5 pessoas, que simplesmente não estavam presentes mais no campo. O resultado de um aumento da exploração de mão de obra. Também a gente pode dizer que isso é parte do começo do capitalismo, uma vez que quando o capitalismo começa, o aumento da produção de trabalho também começa. E até também uma exploração maior, né, em comparação à Idade Média, tá, galera? Então, havia também luta por salários, né, uma vez que muitos camponeses ainda recebiam em produtos, né, faziam seus serviços para terem em troca produtos. Isso gerou uma aproximação tanto da nobreza dos reis, porque eles precisavam se defender dessas guerras civis que estavam acontecendo dentro dos seus feudos, e eles não tinham tanto exército nacional, né, vamos dizer assim, o que viria a ser a guarda nacional, mas que até então é o exército do rei, eles não tinham nada disso. Então essa aproximação com os reis da nobreza foi por uma questão de proteção. A nobreza busca uma proteção à sua terra, tá? Lembrando que ter a terra é a condição
prévia para você ter riqueza. Então, para eles perder a terra, que era o que os camponeses pretendiam, né, tomar as terras, tomar as posses, seria terrível, catastrófico na visão deles. Para os camponeses seria uma emancipação de classe, eles teriam direito à terra. Para os nobres seria a perca do seu maior capital, né, da sua maior riqueza, o que resultou então nessa aproximação com os reis militares, tá? Resultado disso tudo, durante aí a Guerra dos 100 Anos, que como eu já disse, dura de 1337 a 1452, a França, ela passou boa parte aí desse período de guerra perdendo a guerra. As investidas da Inglaterra eram bem mais poderosas. Lembrando que a Inglaterra, em pouco tempo, vai se tornar uma indústria bélica, né? Ela vai produzir muito armamento. Porém, galera, uma coisa muito curiosa é que até, no caso, eu coloquei aqui errado, viu, gente? 1453, tá? Vai até, no caso, a Guerra dos 100 Anos. Eu fiz uma leitura errada. Em 1429, então, a França, ela ainda estava sob a dominação do rei inglês Henrique V, né? O que acontece é que vai ter uma virada nesse ano que vai ser colocar Joana d'Arc como a principal militar da França, a literalmente líder do exército francês. Agora me pergunta, tô falando de uma época que houve sim uma emancipação de classe, né? E que inclusive muitas mulheres passaram a estudar, até estudar arte da guerra, inclusive. E do nada aparece a Joana d'Arc para controlar o exército francês. Quais são as coisas mais controversas da figura da Joana d'Arc? O primeiro é o seguinte, a Joana d'Arc era uma menina, já começa por aí. Ela tinha 14 anos quando ela entrou pra guerra, né? E ela era dizem, muito mito em volta da figura dela. Eu gosto de ler bastante assunto em torno dela, né? Muitos dizem que ela era uma camponesa, que tinha clara evidência e que ela preveu uma invasão, né, do exército inglês. E quando ela foi avisar que uma região da França seria invadida pelo exército inglês, ninguém ouviu ela até que a região foi invadida. E aí todo mundo falou, opa, tem alguma coisa diferente nessa menina, né? E então, existe esse lado religioso da história dela, que é essa ideia de que ela teve uma previsão, né? Que ela teve uma espécie de visão do futuro. Por outro lado, muitos historiadores dizem que a Joana d'Arc não era nada camponesa, ela era nobre, né? Ela era filha de nobres, o que faz fazer mais sentido com o fato dela saber a arte da guerra, com o fato dela ter uma noção até mais aprofundada da geografia da França, né? Provavelmente ela deve ter estudado. E também, por ela ser nobre, ela tinha mais privilégios a ponto de conseguir autorização da igreja para poder entrar em guerra, porque nessa época até para uma mulher conseguir entrar num conflito armado desse, ela precisava de N autorizações da sociedade para conseguir entrar. Então, muita gente diz que se ela fosse uma reles camponesa, ela estaria lá lutando por terra, como os camponeses estavam, né, os jacaniers. Mas, na verdade, ela, como filha de nobres, acabou endossando a Guerra dos 100 Anos e venceu, né? Isso que é incrível. Ela, como líder do exército francês, faz uma virada da Guerra dos 100 Anos. Inclusive, existem relatos dizendo que a França só ganhou essa guerra por insistência mesmo. Uma vez que eles estavam tão abalados com o tempo da guerra, já estavam quase sem soldados, né? O que explica também a entrada de mulheres na guerra. A gente sabe da Joana d'Arc, a gente não sabe se tinha outras mulheres, né? E ao mesmo tempo, ela se aproveitou do desgaste da guerra por outro lado da Inglaterra, né? A Inglaterra também se desgastou. Então, a guerra é vencida, só que, gente, a Joana d'Arc é uma história que é exclusiva na história do próprio catolicismo. Por quê? Infelizmente, como toda guerra de expansão acabava se tornando uma guerra de sucessão do trono, se a gente fosse olhar pela lógica da época, a Joana d'Arc era para ter se tornado rainha, pois ela venceu a guerra como líder do exército francês. O que acontece com ela é que a dinastia francesa, que vai ser ligada depois ao Henrique XIV, o Henrique XVI, né? Luís XIV, Luís XVI, desculpa, gente, o Henrique é da dinastia da Inglaterra. São coisas diferentes, como são o tema da mesma aula, eu confundi. Então vai ser da mesma dinastia do Luís XVI, Luís XIV. Essa dinastia vai dar um golpe na Joana d'Arc, que provavelmente era filha de nobres, então toda a família acabou sendo pega nesse golpe, né? Eles vão entregar a Joana d'Arc pros ingleses, velho.
Olha isso, eles entregaram ela pros inimigos para poder sabotar a subida dela no trono. E aí, o que vai acontecer? Os ingleses vão queimar ela como bruxa. Porque a fama dela de ter clarividência chegou até a Inglaterra. Lá na Inglaterra, em vez de considerar um milagre, como consideraram na França, consideraram uma bruxaria. Só para vocês verem que o que a gente chama de bruxa, essa figura da bruxa, é uma invenção, tá, galera? É uma invenção, porque se a gente for parar pra pensar, qualquer mulher podia ser associada à bruxaria, né? O exemplo maior disso é a Joana d'Arc, que era super católica e foi associada à bruxaria ainda assim. Resultado, foi queimada na Inquisição inglesa, né? Condenada à morte. Pouco tempo depois, a França considera ela santa. Canonizaram a imagem dela. O que é uma grande sacanagem, né, galera? Tiraram ela do trono, depois canonizaram a imagem dela. Mas é claro, eu tô falando sacanagem porque aconteceu com ela na época. Hoje, a Joana d'Arc é tipo a Nossa Senhora da Aparecida do Brasil. Só que com a diferença que a Joana d'Arc realmente existiu historicamente. A Nossa Senhora da Aparecida já é uma história envolvendo um mito, né? De encontrar a imagem da santa. A Joana d'Arc realmente existiu. E ela hoje é considerada a santa padroeira aí da França, tá, galera? Já o caso inglês do absolutismo, ele começa com a história do João Sem Terra. Eu acho o nome desse rei incrível. Que vai assinar a Magna Carta. Magna Carta quase sempre é o documento mais importante de uma nação, por isso que se chama assim, né? Que vai fazer, basicamente, o parlamento surgir. Mas não era bem o parlamento ainda nessa época, tá, galera? Era tipo uma espécie de conselho, né? Isso vai ser por volta do século XIII, né? No ano de 1200, por aí. Antes de todos aqueles conflitos que vão acontecer na Inglaterra por conta da Revolução Gloriosa, né? Da Revolução Puritana, dentre outras coisas. Conforme vai se desenvolvendo o sistema político inglês, a Magna Carta ela vai expandindo o poder do parlamento sobre o rei. Então, a partir de agora, o rei não pode julgar uma pessoa a partir das suas leis. A pessoa tem que ser julgada por iguais. Ou seja, se eu sou uma pessoa de classe nobre, né, da nobreza, eu serei julgada por um nobre. Se eu sou uma pessoa menos favorecida, comerciante da época, eu vou ser julgada por uma pessoa da área jurídica que é da mesma classe social que eu, tá? Então é nesse sentido, assim, que eu falo que tem essa limitação do poder do rei, porque o parlamento tinha essa função de julgamento, de habeas corpus, de criação de leis, e o parlamento também vai ter a função de criação de impostos. Gente, vamos lá. Todo mundo fala que imposto é inútil, mas na verdade as pessoas não sabem a função do imposto, né? Existe muita gente na internet que é contra os impostos. A questão é, como que a gente sustenta um sistema público sem imposto? Né? Como que a gente vai sustentar, por exemplo, um sistema único de saúde sem imposto? Então, assim, eu sei que no Brasil os impostos, assim como os juros, são extremamente abusivos. A questão é a função do imposto e o porquê que ele está lá, né? Isso a gente consegue tirar através da receita de um país. Estou dando uma dica política aqui para vocês. Então, por exemplo, quando você quer saber para onde vão os impostos do Brasil, você vai lá e clica para ver o portal da Receita do Governo Federal, no que o governo federal de fato está investindo mais, tá? E aqui no caso da Inglaterra, que era o parlamento, havia uma ideia de criação de impostos para manter um corpo administrativo, que são os políticos, né? E um corpo jurídico, que são as pessoas que são responsáveis por fiscalizar as leis, julgar e também, ao mesmo tempo, auxiliar na criação de novas leis, tá? Isso, por um tempo, vai fazer a Inglaterra não ter nenhuma relação, tá, galera, com o rei ter um poder absolutista. Diferente do caso da França, como eu falei, que teve até essa Guerra dos 100 Anos, a sucessão dos tronos, a unificação dos nobres em torno da figura do rei, por medo, né, de serem atacados pelos camponeses. No caso da Inglaterra, a gente vai ver que vai ter um conflito interno também, uma guerra civil, que chama Guerra das Duas Rosas, né? Associa-se as rosas a cada família, né? Uma família tinha a rosa vermelha, outra era a rosa branca. E vai resultar na fragilização da nobreza. Conforme a nobreza se fragiliza por conta dessa guerra interna pelo poder, a centralização do poder do rei fica mais fácil, tá, galera?
ela fica mais fácil. Então, quem vencer a guerra não vai vencer só a guerra, vai centralizar o poder nas suas mãos. Uma vez que essa nobreza que antes colocava o rei para fazer o que quisesse pelo conselho, né, que viria a ser o parlamento, ela agora está fragilizada pelo momento de conflito. Então, o próximo a ascender ao poder, né, que a gente vai estudar no caso o Henrique VIII, ele vai ter na mão uma forte influência sobre todo o território inglês, a ponto dele falar: tchau, Igreja Católica, agora eu vou surgir, eu vou criar a Igreja Anglicana, todos os territórios da Igreja Católica vão ficar sob o meu domínio. Pois é, ele literalmente criou uma religião nova para poder ter mais território e mais influência. Uma vez que aí, como eu já falei para vocês, a Igreja Católica era que detinha a maior quantidade de espaço ou propriedade privada, né? O que seria um território dela. Então Henrique VIII fala: você tem uma propriedade privada que é seu? Então é meu agora. Piscou o olho, perdeu. E se é uma propriedade religiosa, não seja por isso. Vou criar a Igreja Anglicana, né? Inclusive a Igreja Anglicana é interessante, viu, galera? É uma das poucas religiões protestantes que permitem o casamento homossexual, inclusive no Brasil. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre a história do Henrique VIII, porque essa dinastia é loucura absoluta, a história deles, né? Mas deu pra perceber que enquanto na França os conflitos levaram, os conflitos entre nobres e camponeses, levaram os nobres a ficarem dependentes do rei e centralizou o poder do rei por conta disso, no caso da Inglaterra, é o conflito entre os próprios nobres que vai enfraquecê-los. Não é um conflito entre os nobres e os camponeses. Teve conflito? Teve. Mas o que de fato foi o fator diferencial foi a Guerra das Duas Rosas, que vai enfraquecer. Lembra que eu falei que tinha aquele efeito dominó na Idade Média? Que um rei chamava o condato, que chamava o ducado, que chamava o conde, que eram tudo dependentes, né, de certa maneira, numa relação de suzerania e vassalagem, reunia toda aquela galera e entrava em guerra. Então, quando eu falo guerra das duas famílias, não pensem que eram duas famílias, eram várias famílias que representavam os interesses, né, de famílias aí que eram mais poderosas, ou que tinham uma dependência territorial dessa família, uma vez que muitos senhores feudais cediam territórios para outros senhores, mas ainda assim, mesmo sendo suzerano, né, mesmo ele sendo o senhor dos camponeses do seu feudo, ele era o vassalo de outro senhor feudal. Então, quando aquele outro senhor feudal entrasse em conflito, ele teria que ir para a guerra junto. O que vai ocasionar vai dividir a Inglaterra em duas famílias, os nobres vão brigar entre si, um lado da moeda vai perder a guerra, vai ser enfraquecido e vai ficar mais fácil para o Henrique VIII e para Elizabeth I concentrarem o poder nas suas mãos, beleza? Então é isso, meus queridos, façam o exercício do plural, que eu vou mandar o link para vocês. Manda para mim o print no meu e-mail, mas também pelo plural eu consigo ter um feedback de vocês, quem tá fazendo exercício e quem não tá, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima.